Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Chegamos na nossa última aula, né? Nós vamos ter o recesso, depois nós voltamos de novo com tudo, viu? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender a probabilidade, né? Probabilidade é um conteúdo também que está no nosso dia a dia. Sempre nós estamos usando a probabilidade, não é isso? Que nós falamos o seguinte, ó. Vem aqui comigo. Aplicando a ideia de multiplicação no princípio de contagem. A análise combinatória é a matéria que desenvolve métodos para fazer a contagem com eficiência. Os problemas de contagem estão presentes no cotidiano. Por exemplo, no planejamento de pratos em um cardápio, a combinação de números em um jogo de loteria nas placas dos veículos, entre inúmeras outras situações. Podemos determinar o número de combinações através do princípio fundamental da contagem, através da multiplicação entre todas as possibilidades possíveis apresentadas na situação. Pois bem, né? Como diz aqui, no exemplo que eu disse a vocês, as placas dos carros. Então, nós temos que fazer uma probabilidade, não é isso? Por quê? Vocês já viram uma placa de um carro igual a outro carro? Não tem, né? Só se for clonado, né? Então, bem, todos são o quê? Diferentes, tá bem? Então, isso nós chamamos de probabilidade, ok? Como ele também fala aqui nos pratos possíveis, tá? Então, se você vai em um restaurante no self-service, por exemplo, você tem lá vários tipos de prato, não é isso? Para você escolher o seu. Mas se porventura falassem para você, você só tem a opção de 2 carnes, um exemplo, tá? 2 opções de carne. Então, ali você vai ter quantas opções? Vamos dizer que tem 10 opções. E dessas 10, você só vai poder escolher 2. Você vai fazer uma escolha, não é isso? Então, automaticamente, você já está usando a probabilidade. Quantas opções você vai ter? Ok? Então, tudo isso se chama probabilidade, princípio da contagem. Ok? Por isso, nós usamos a multiplicação, tá? Então, sempre vai usar a multiplicação. Porque quando a gente usa a multiplicação, se ele falar assim, distintos, ok? Essa é uma palavrinha distintas que se usa muito em matemática. Quando você vê essa palavra distintas, quer dizer que não pode se repetir, ok? Então, toda vez que você vê distintos, não pode ser repetido, tá ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo que é muito comum também no nosso dia a dia, tá? Com as peças de roupa. Lembrando que na matemática, quando nós vamos usar peças de roupas para resolver alguma questão, não quer dizer que tem que ser combinando, tá? Porque quando a gente vai sair para algum lugar, a gente vai todo combinado. Ah, essa calça combina com essa blusa, tá? Na matemática, não. Você vai usar a probabilidade, quantas maneiras possíveis de se vestir. Então, aí não quer saber se você vai usar rosa com verde, amarelo com preto, enfim, tá? Então, são todas as peças. Então, eu trouxe essa questão aqui para a gente resolver juntinhos. Vamos lá? Exemplo 1. Por exemplo, vamos supor que Paulo tenha separado 5 camisetas, 3 calças, 3 pares de meia e 2 pares de tênis, pensando em ir à festa de aniversário de seu primo. De quantas maneiras possíveis Paulo poderá se vestir? Tá? Então, ele quer dizer o quê? Quantas maneiras possíveis, utilizando todas essas peças de roupa, ok? Então, ó, a combinação utilizada por Paulo envolverá uma camiseta, uma calça, um par de meia, um par de tênis. Nesses casos, para descobrirmos o número de opções possíveis, devemos multiplicar as quantidades de cada item. Lógico, né? Paulo vai ter que usar apenas uma camisa, uma calça e um par de tênis. A gente não sai com 2 camisas, só se colocar uma camisa e uma jaqueta, né? Mas nesse caso, não, tá bem? Então, usa-se a multiplicação. Como eu disse para vocês, professora, por que usa a multiplicação? Porque na multiplicação não corre o risco de repetir, ok? Então, nós vamos ver de quantas maneiras possíveis é possível se vestir usando essa quantidade de roupas dele. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu vou pegar todas as opções que ele tem, tá certo? Todas as quantidades e vou multiplicar. Ó, o 5 vezes 3 vezes 3 vezes 2. O resultado de uma multiplicação, vamos multiplicando por outra, tá certo? Então, ó, 5 vezes 3 vezes 3 vezes 2 foi igual a 90 combinações, ok? Então, com essas roupas que ele separou, ele pode fazer 90 combinações
diferentes, tá? Então, ó, ao realizarmos a multiplicação, observamos que podemos ter 90 possíveis combinações, ok? Então, ele pode se vestir 90 maneiras diferentes, ok? No exemplo 2, nós temos o seguinte. Em uma lanchonete existem 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de refrigerante, 5 tipos de sorvete, 2 tipos de brinde. Quantas combinações de lanche poderão ser informadas no cardápio de modo que envolva um sanduíche, um refrigerante, um sorvete e um brinde? Ok? Então, ó, usando aquele exemplo que eu falei para vocês, lá no começo da nossa aula, a gente vai no restaurante e é limitado, você só pode escolher tal, ok? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai poder escolher quantos tipos de sorvete? Um sorvete, né? Imagina você chegar numa sorveteria com 50 opções de sorvete, né? De sabores, né? Diferentes, vamos supor. E você poder escolher só apenas uma bola, tá? Então, você vai ter quantas possibilidades possíveis? Muito fácil, né? Um exemplo. Se eu tenho 50 tipos e eu só posso escolher um, então eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 50 possibilidades, porque eu posso escolher chocolate, morango, uva, enfim, não é isso? Então, vamos lá. Ele só pode escolher um. Então, como é que eu vou fazer? Qual é esse cálculo que nós vamos utilizar? Então, vem aqui. Então, teremos que escolher um sanduíche, um tipo de refrigerante, um sorvete e um brinde. Então, nós vamos usar que princípio? O princípio multiplicativo. Não é isso? Por que se usa a multiplicação? Porque quando se usa a multiplicação, não tem como repetir, ok? Não vai ficar repetido. Então, eu tenho o seguinte, ó. 4 vezes 3 vezes 5 vezes 2. Igual a quantas combinações possíveis? 120 combinações, tá? Ao realizarmos a multiplicação, vemos que encontramos 120 possibilidades possíveis, tá? Outra que a gente sempre vê no nosso dia a dia é o famoso jogo da Mega Sena, né? Sempre no final do ano tem aquela Mega Sena da bolada, né? E todo mundo, vamos fazer aqui as combinações, vamos combinar os números. Só que nesse caso, se eu não me engano, são 60 números, não é isso? Então, fazer a combinação, por isso é difícil. Já imaginou tirar a bolada? Mas isso a gente está fazendo as combinações. Então, a matemática, como já venho dizendo a vocês aqui, né? A matemática está presente sempre no nosso dia a dia, tá ok? Então, isso nós usamos o princípio da contagem, tá isso? Então, o princípio da contagem também tem a ver com a probabilidade, tá isso? Quantas possibilidades possíveis, ok? Então, e agora? Vamos praticar? Vamos para os nossos exercícios, certo? Vou responder juntinho com vocês. Vamos lá? Então, aqui, no meu primeiro exemplo, eu tenho o seguinte. Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá se vestir? Então, vê só. Nessa questão que eu trouxe aqui para vocês, eu usei a palavrinha distintas, tá? Então, essa palavra distinta é muito utilizada na matemática. E quer dizer que diferentes. Muitas vezes, algumas questões matemáticas mais elaboradas, eles não usam a palavra diferentes, tá certo? Ele usa a palavra distinta. Então, quando você perceber a palavra distinta, você já vai saber. Distintos quer dizer que é diferentes. Ou seja, não pode se repetir, tá certo? Então, como é que você vai resolver essa questão? Você vai fazer no caderninho de vocês o seguinte. Você vai pegar todas as informações e vai multiplicar. Não é isso? Lembrando que na probabilidade, o princípio de contagem, nós usamos apenas a multiplicação, ok? Então, nesse caso, você vai fazer o seguinte, ó, anota aí. Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, então você vai pegar 5 vezes 6 bermudas que ele tem, não é isso? E 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá se vestir. Então, você vai multiplicar todos esses valores. Ao final, você vai ter o resultado, tá bem? Então, por quê? Porque lembrando que a gente só pode usar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo, não é isso? Então, por isso diz diferente. Então, dessa quantidade de roupa que ele separou, quantas maneiras possíveis ele pode se vestir?
Um exemplo que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Vamos supor o seguinte. Uma camiseta, uma bermuda. Ele tem 6 bermudas e 5 camisetas, tá? Então, vê. Ele pode usar uma bermuda, ok? E usar as 5 camisas dele diferentes. Um exemplo, vou dizer a vocês. A bermuda dele vai ser azul, ok? A bermuda azul. Então, ele pode usar a bermuda azul com 5 camisas diferentes. Ele pode usar com, vamos supor, com azul, com vermelho, com verde, com amarelo e com roxo. Não é isso? Está o quê? Diferente. Mas, professora, mudou apenas a camiseta. Sim, mas ele está vestido diferente, tá certo? Então, na matemática, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Na matemática, nós temos essas possibilidades, tá? Mesmo ele estando repetindo, ele vai repetir a bermuda e ele vai mudar apenas as camisetas. Então, isso já é uma maneira o quê? Diferente, tá ok? Então, é assim que funciona, certinho? Próximo exemplo para vocês fazerem aí. Ó, na questão 2, nós temos o seguinte. No restaurante, são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Como eu tinha dito a vocês no começo da nossa aula, né? Quando a gente vai para um restaurante self-service, aí é que nós estamos usando a matemática, né? A probabilidade, as possibilidades possíveis, não é isso? E principalmente quando se tem um cardápio extenso, tá? Então, nessa questão aqui, foi dada a quantidade, mas só pode escolher um de cada. Ver bem. Quando ele diz um de cada, esse um não vai entrar na sua multiplicação, tá certo? Ele só está dizendo que você só pode usar uma. Se pudesse usar 2, aí você ia fazer com 2 tipos de carne. Nesse caso, como só é um, você apenas vai multiplicar. Ó. Num restaurante são oferecidos 4 tipos de carne. Aí você vai pegar 4 vezes os 5 tipos de massa, vezes 8 da salada e vezes 6 de sobremesa. Ok? Então, você vai multiplicar o quê? 4 vezes 5 vezes 8 e vezes 6. Tá certo? Lembrando que na multiplicação, o resultado de uma multiplicação, você multiplica com o próximo. Tá ok? Então, nesse caso, no final, vai dar as possibilidades possíveis. Ok? Certinho? Próximo exemplo. Mais um exemplo que é utilizado a matemática no nosso dia a dia, né? Na lanchonete. Então, vê só, vê esse exemplo. Numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes: pão, molho e recheio. Se essa lanchonete oferece a seus clientes 2 opções de pão, 3 de molho e 4 de recheios, a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer e 2 pessoas que comam 2 lanches completamente distintos é. Então, vê só. Mais uma vez, nessa questão aqui com vocês, eu trouxe a palavra distinto. Vê. Nesse caso aqui, ele já fala de 2 pessoas, né? Eu posso comer um lanche diferente do seu. Então, é isso que traz a questão. Tá bem? Exemplo, professora, eu gosto de mostarda, você não, só vai usar a maionese, não é isso? Então, ok, já vai ser um lanche diferente, ok? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai multiplicar, não é isso? Numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes, pão, molho e recheio. Se a lanchonete oferece aos clientes 2 opções de pão, então você vai ter o quê, ó? 2 vezes quem? 3 vezes quem? 4, ok? E vai multiplicar e vai dar o resultado de quantas opções diferentes, ok? Certinho? Possa ser o seguinte, eu posso escolher um pão integral e você um pão francês, por exemplo. Ou seja, nosso lanche já está o quê? Diferente, tá? Só que nessa opção ele quer que o meu lanche seja completamente diferente do seu. Então, aí você vai multiplicar, ok? E a nossa questão 4. Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes. Se ele possui 25 calças e 14 paletós, de quantas maneiras esse palhaço pode se vestir para fazer suas apresentações? Mais uma vez, essa questão é bem simples, né? Mais uma vez, nós vamos usar o princípio da multiplicação, não é isso? E só vamos multiplicar, ó. 25 vezes
14. E de quantas maneiras esse palhaço pode se vestir? 25 vezes 14, você vai dar o resultado das possibilidades possíveis. Ok? E na nossa questão 5, nós temos o seguinte. Um candidato fará uma prova com 5 questões de múltipla escolha. Cada questão possui 4 alternativas, sendo apenas uma destas a correta. O candidato marcará apenas uma alternativa em cada questão e não deixará a questão em branco. A figura ilustra 2 maneiras diferentes de o candidato preencher questões de resposta desta prova. Então, vê só. Essa é uma questão, né, isso muito comum, quando nós vamos realizar algumas provas, de alternativas, né? Isso, aquela prova que tem aquela famosinha questão de marcar o X, que os alunos perguntam assim, professor, essa prova é só de marcar o X, é? Mas lembrando que o X a gente tem que marcar na palavra certa, né? Então, vê só. Se nessa minha questão, no primeiro, eu tenho a alternativa A até a alternativa D, né? Isso de entre a A e a D, nós temos quem? Nós temos uma questão certa, não é isso? Então, veja só, ele tem quantas possibilidades possíveis aqui de marcar uma questão? 4, não é isso? A resposta certa pode estar na letra A, B, C ou D, não é isso? Ok? Então, o que é que ele pergunta a vocês? A figura ilustra 2 maneiras diferentes de o candidato preencher os cartões de resposta dessa prova. Então, quantas possibilidades possíveis tem? Lembrando que a prova tem 5 questões, tá certo? Então, se ele tem 5 questões, então, ele tem quantas possibilidades no primeiro? Tem quantas? 1, 2, 3, 4. Não é isso? 4 no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro, no quarto e no quinto. 4 possibilidades. Então, você vai usar o quê? O princípio multiplicativo. Não é isso? E vai multiplicar cada questão. Então, pessoal, expliquei a vocês, não é isso? Como vocês vão fazer cada um. E qualquer dúvida, me mandem, tá certo? E para os meus alunos, anotem aí que quando a gente voltar a nossa aula presencial, eu vou olhar o caderno de vocês, tá certo? Então, bom recesso, tá certo? Nós voltamos logo, logo, tá certo? Para as nossas aulas. Então, pessoal, bom recesso para vocês, tá certo? Se cuidem, é só uns diazinhos assim de férias, né? Uma mini férias e logo, logo nós voltamos, tá certo? Beijos, se cuidem, use máscara, passem álcool em gel, né? Use o álcool. Se cuidem, logo, logo nós vamos estar juntinhos, tá certo? Beijos e até logo!